Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção na nossa redação número 15. O conto. O conto é um gênero literário que pode ser definido como uma narrativa curta, com um único conflito, com apenas um problema a ser resolvido na história. Isso significa que nessas histórias há poucos personagens, o tempo e o espaço eles são reduzidos ao essencial. E além disso, o enredo, que é a sequência de ações, pelas quais os personagens passam, é marcada pela existência de um único acontecimento relevante, ou seja, é uma narrativa curta porque tem apenas um problema a ser falado, a ser vivido e a ser resolvido pelos personagens. Não entram muitos personagens em cena, porque a história é muito pequena. Dessa forma, em geral, os contos representam apenas um clímax, que é aquele momento de maior tensão, que chama mais atenção da história. A história dos contos ela remonta aos tempos antigos, representados pela narrativa orais, as narrativas orais dos povos antigos, nas noites de luar, as narrativas que eram contadas de pais para filhos, como forma de assegurar a transmissão da cultura entre as gerações. De acordo com a identificação com os atos dos personagens, em torno de quem as narrativas se organizam, os ouvintes aderiam afetivamente, moralmente e intelectualmente às personagens, ao que as personagens estavam vivendo. Então, quais são as características do conto? Primeiro, possui poucos personagens. São poucos personagens que vivem o problema. Segundo, o espaço ou cenário é limitado. É um cenário só, um local só que se passa a história. Terceiro, a história se passa em um único tempo. Não tem dias depois, meses depois. Não. É naquele momento que está sendo vivido a história, passa a história toda. E o último, é um texto curto, com um único conflito a ser vivido e resolvido. Então, os personagens terão apenas um problema e eles viverão aquele problema e resolverão da mesma forma. Para escrever um conto, nós precisamos que ele obedeça uma estrutura. A estrutura do conto ela é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado apenas por uma história, que nós já sabemos que é curta, e um conflito, um problema. A estrutura é dividida em três partes. A primeira é a introdução. É a apresentação da ação que vai ser desenvolvida, do tema que vai ser desenvolvido. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação ao local, ao tempo, personagens e do acontecimento. Dá a entender tudo o que está acontecendo na introdução e onde vai acontecer a história. Segundo, o desenvolvimento. Ele é formado por grande parte do diálogo das personagens. É onde se desenrola o desenvolvimento da ação. É onde se passa a história. E o clímax e desfecho é o encerramento da narrativa e o desfecho surpreendente. Como é que eles conseguiram resolver o problema? De acordo com a estrutura básica da narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto pode ser uma narrativa mais breve, partindo do desenvolvimento direto para o clímax, para o auge do problema. E o desfecho vai ser exatamente o quê? A resolução desse problema. Quais são os elementos que compõem um conto? Primeiro, o espaço. O que é o espaço? É o local onde desenvolve a história, a narrativa. Pode ser numa casa, numa rua, num parque, numa praça. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço também reduzido. O tempo. Designa-se o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em cronológico ou psicológico. Em que período que acontece a história? Depois, foco narrativo. Trata-se do narrador, sendo classificados em um narrador observador, que observa o que os personagens fazem, ou um narrador também personagem. Ele narra o que acontece e ainda participa da história. Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa.
Nesse caso, quando surge o narrador personagem, tá? Porque ele vai falar o que ele está fazendo e ele vai agir na história. O outro passo, né, o outro elemento são as personagens. Nós aprendemos há um tempo atrás, no texto dramático, que as personagens podem ser principais, secundárias e até os figurantes. No caso do conto, os indivíduos que participam da narrativa são as personagens que são classificadas, dependendo do foco, como personagens principais, aquelas que giram em torno da história delas, né? E os secundários, que fazem parte da história, mas não giram em torno deles. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Depois, o diálogo. O diálogo é o elemento essencial do conto. Os contos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama sendo determinados pela fala dos personagens. O diálogo são as conversas que os personagens vão ter para falar do problema e chegar à solução dele. É formado por uma linguagem mais objetiva e simples. Os diálogos são classificados em direto, indireto e interior. Ok. Depois nós vamos ter o epílogo. O epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível e enigmático da ação. O conto vai trazendo uma trama, um enredo da história, que quando chega no final, ele dá aquele final surpreendente, que as pessoas não estavam esperando. E aí é que vem a beleza do conto. Nós temos vários tipos de conto. Nós temos vários tipos, cada um para uma faixa etária também. A caracterização, tá? A categorização da subdivisão do gênero conto, ele vem a diversos fatores. Primeiro, tipo do personagem. Né? Para agradar todo mundo, cada conto tem um tipo de personagem. Depois, a época em que o enredo ocorre. Tem pessoas que gostam de coisas futuristas, tem coisas do passado, tem coisas do presente. Então, a época que ele ocorre e, principalmente, o público. Para cada público, existe um conto diferente. Então, vamos ver alguns tipos de conto. Primeiro, de ficção científica. É aquele conto que é caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem na nossa realidade, mas poderiam existir, porque o avanço tecnológico e científico que nós temos hoje poderia permitir que isso acontecesse de alguma forma. Então, nós não temos isso no nosso dia a dia, mas que não seria impossível se os cientistas pesquisassem mais um pouco. O conto infanto-juvenil. Eles são narrativas que são voltadas para jovens e crianças. Normalmente, a linguagem usada nesses contos é mais simples, as temáticas são relacionadas aos conflitos comuns na vida dos seus leitores. Então, são problemas que muitas vezes o leitor passa ou já passou e que, através do conto, ele consegue até buscar soluções para a vida dele. O conto de fadas, isso todo mundo conhece. Ele é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas entre os seus personagens. Esse gênero, né, do conto, ele é especialmente lido por crianças e para crianças. E o conto fantástico? Ele é representado por personagens e acontecimentos impossíveis de acontecer na nossa realidade. E não são explicados na narrativa quando é que eles surgiram, porque são tão fantásticos que ninguém nem consegue explicar como eles surgiram. Esses contos têm conquistado cada vez mais leitores devido a levar a aguçar a imaginação. É tão fantástico, tão cheio de fantasia, que as pessoas elas ficam, né, imaginando coisas quando elas estão lendo esse tipo de conto. Então vamos lá, de acordo com o que a gente leu, vamos ver o que está perguntando. Explique em seu caderno por que o conto é definido por uma narrativa curta. Ele é definido como uma narrativa curta porque ele possui apenas um conflito para ser resolvido, para ser vivido, e poucos personagens. Como todo gênero literário, o conto possui características que o definem. Cite as características do conto. Então vamos ver. Primeiro, ele possui poucos personagens.
Segundo, o espaço e o cenário são limitados. Terceiro, a história se passa em um único tempo. E por último, o texto é curto, com um único conflito a ser resolvido. Muito bem. Para o conto ser escrito, deve-se obedecer uma estrutura elaborada para se chegar ao sucesso do mesmo. Indica a estrutura do conto. Passa-se primeiro para a introdução, depois o desenvolvimento, depois o clímax e o desfecho. Ok. Dentre os elementos que compõem o conto, explica o que se refere ao espaço dentro do conto. O espaço, ele se refere ao local onde vai se desenrolar a história, o conto. Né? Pode ser uma praça, uma casa, uma rua. Ele vai dizer o local onde se passa a história. Existem vários tipos de conto. Cite os exemplos em seu caderno de acordo com o texto. Então, nós vamos ter de ficção científica, nós vamos ter o infanto-juvenil, nós vamos ter o conto de fadas e o conto fantástico. Muito bem. Depois, todos os contos, tipos de conto, um é dedicado às crianças. Cite em seu caderno o tipo de conto direcionado para as crianças. O conto que é direcionado para as crianças é o conto de fadas. Por quê? Além de ter no conto uma existência de fadas, de imaginação, de glamour, vai ter ainda figuras mágicas fazendo parte do enredo do conto. E isso leva a criança a desenvolver a imaginação. Então, hoje nós aprendemos que o conto é uma narrativa curta, com poucos personagens e apenas um conflito, um problema a ser vivido e resolvido na história. Que nós temos na estrutura do conto a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Desfecho é como termina a história. Muito bem. Nós temos também alguns elementos que fazem parte do conto, que é o espaço, que é o local onde se passa a história, o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, o foco narrativo, que vai mexer com o narrador, ora ele só vai observar, contar o que acontece com outros personagens, ou o narrador também, além de contar, vai ser um dos personagens, que vai viver o conflito. Nós vamos ter os personagens que podem ser principais, quando a história gira em torno deles, e secundários, quando eles apenas fazem parte do conto, mas a história não gira em torno deles. O diálogo, que são as conversas entre os personagens, o epílogo, que é o final da história. Nós vamos ter também, dentro do conto, várias chamativas que podem agradar todo e qualquer tipo de público. Por exemplo, o conto de ficção científica. Ele não existe na realidade, mas como o nosso avanço tecnológico e científico está muito grande, poderia chegar a acontecer um dia. Então isso chama a atenção para quem gosta de ficção científica, para ciência, isso aí vai fascinar, então as pessoas vão gostar de ler. O infanto-juvenil, ele tem uma linguagem mais característica, porque ele vai agradar crianças e jovens. Então ele tem que falar sobre temas que esses jovens, que essas crianças vivem, para falar uma linguagem mais próxima deles. O conto de fadas, como eu já falei, ele vai desenvolver o que? A fantasia da criança, a criatividade, com seres imaginários, fadas, seres mágicos, não é mesmo? E por último é o conto fantástico. O conto fantástico, ele leva a pessoa a vislumbrar coisas que não existem, Ele é impossível de acontecer na realidade. E não são explicados na narrativa. Por quê? Porque ele é tão difícil de acontecer que as pessoas dão hipóteses, levantam ideias, mas nunca chegam a uma conclusão, porque ele é tão fantástico, tão diferente, que as pessoas têm dificuldade de situá-lo. Como é que ele começou, como é que vai ser resolvido. E de um vai puxando a fantasia para o outro. Para vocês verem que nós temos vários tipos de conto que podem agradar todas e qualquer geração, para que a pessoa possa se deliciar com a leitura.
Não deixe de fazer a correção e deixar tudo prontinho no seu caderno. Um grande beijo para você e até a próxima!